Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas. Estou muito feliz de estar aqui apresentando esse meu projeto em votação. Primeiro de ver a galeria cheia, quero agradecer a todos vocês, pais e mães, jovens principalmente, estão aqui para poder lutar pela cultura do seu país. Quem não sabe, a cultura de um país é composta por 3 componentes, né? Você tem aí o território, você tem o povo e você tem a língua. Então, a língua faz parte da nossa cultura. Então, esse projeto diz respeito a uma proibição da linguagem neutra. Para quem não sabe, a linguagem neutra diz respeito a não você dizer boa tarde a todos, mas boa tarde a todos. Uma vez que existem pessoas não binárias que não se reconhecem nem como homem nem como mulher e, portanto, deve ser incluído essas pessoas, uma inclusão. Contudo, não vejo inclusão nisso. Pelo contrário, é uma exclusão. Uma vez que isso não representa nem 2% da nossa população, e você vê uma tirania da minoria sobre a maioria. E quais seriam os aspectos desse meu projeto de lei? Primeiro, de dar a utilização e o ensino da língua correta e não a proibição da linguagem neutra dentro de sala de aula, uma vez que a sala de aula não é um local onde, como se fosse um bar, cada um ali apresenta o que quer. Pelo contrário, é um local litúrgico, um local ali que deve ser ensinado a língua portuguesa da forma correta. E quais são as consequências dessa linguagem neutra? A gente sabe, pessoal, que a esquerda, ela utiliza primeiro da cultura para depois desaguar na política. E onde começou todo esse discurso? Primeiro, lá na escola Liceu Franco Brasileiro, no Rio de Janeiro, em 2020, onde, um determinado dia, uma escola simplesmente emitiu um comunicado aos pais e alunos, dizendo: queridos alunos, né? E nisso, instituindo a linguagem neutra na escola. A gente sabe que, antes de uma questão institucionalizada, a esquerda trabalha na cultura. Então, esse projeto ele tem um caráter, de fato, preventivo, para que isso não seja institucionalizado. Por mais que já aconteça em vários locais, a gente sabe que a esquerda, ela primeiro trabalha toda a cultura, para depois colocar a goela abaixo no âmbito político. E quais são as consequências disso para a nossa sociedade? Primeiro, ela não é algo inclusivo, porque você piora ali as condições, por exemplo, dos surdos. Pessoas que têm uma dificuldade ali na leitura labial, aos cegos também, que utilizam vários softwares para ali ter uma leitura, seja no celular, seja na TV, existem softwares que ajudam. O que isso ia acarretar? Ia acarretar uma melhora, uma ajuda na compreensão? Claro que não. E o mesmo também acontece com os dislexos. A Associação Brasileira de Dislexia mostra que 5 a 17% das pessoas em idade escolar têm dislexia, sofre disso. Ou seja, não gera um benefício, gera aí, no caso, um malefício. E o que dizem os especialistas? Será que isso é uma questão de direita contra esquerda? Eu vejo que é uma questão realmente do senso, do bom senso contra a falta de senso. Nós vemos que é algo natural de um ser humano compreender que nós temos o Sérgio Pachá, que ele é lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras. E ele diz o seguinte: as mudanças da língua são impessoais, coletivas e inconscientes. Ninguém tem autoridade para mudar uma língua. Todos a mudam e todos concorrem para a mudança, por longuíssimos espaços de tempo. A Academia Francesa de Letras também diz o seguinte: a língua francesa iria para o fim, caso fosse introduzida essa aberração linguística. Então, nós temos aí não somente uma posição de um vereador, mas pessoas bem estruturadas intelectualmente dizendo que a linguagem neutra ela é prejudicial. Então, eu estou aqui, de fato, com um projeto cultural para poder preservar a nossa língua portuguesa, da gramática correta, e não fazer com que os nossos alunos, que já têm tantas dificuldades no âmbito educacional, como, por exemplo, a falta de estrutura, e ainda ter que aprender ali algo completamente errado gramaticalmente. Eu peço aqui, encarecidamente, que os vereadores votem sim a esse projeto, e deixo aqui um desafio aos defensores da linguagem neutra, que hoje, ao defender a linguagem neutra, fale seu discurso somente em linguagem neutra. Uma vez que é não difícil de entender e uma vez que não gera nenhuma dificuldade em compreensão. O desafio está lançado. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidenta. Boa tarde a todos, todas e todes aqui presentes. Presidenta, nós do PSOL vamos votar contra esse projeto e eu quero falar de 3 motivos. O primeiro motivo é que é um projeto inconstitucional. Não é dever do município e não pode o município interferir sobre o ensino nas escolas.
Para isso, nós temos a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Então, sempre que tem um debate aqui sobre o ensino nas escolas, nós votamos contra, porque nós respeitamos a Lei de Diretrizes Básicas e consideramos esse projeto inconstitucional. Esse é o primeiro motivo para votarmos contra. O segundo motivo é que é um projeto que não conhece a realidade das escolas brasileiras. E, portanto, é um projeto preconceituoso contra as comunidades. Dizer que as escolas não podem tratar das linguagens diversas do povo brasileiro, que as escolas só podem tratar da língua culta, é preconceito contra as comunidades. Preconceito contra a linguagem que os nossos jovens, a nossa galera usa nas comunidades, frequentam as escolas e têm o direito de compartilhar os seus saberes naquele espaço. E em terceiro lugar, porque esse projeto só tem um motivo de existir. Esse projeto existe para continuar perseguindo pessoas LGBTQIA+, na cidade de Belo Horizonte. Esse projeto existe para perseguir pessoas travestis e transexuais e para perseguir professores nas escolas. Esse projeto visa fazer com que as nossas pessoas, adolescentes, LGBTs, não encontrem na escola acolhimento e apoio. Nós fizemos uma audiência pública sobre esse projeto, uma audiência pública puxada pelo vereador Nicolas Ferreira. E a maioria dos presentes naquela audiência, inclusive essa maioria que são especialistas e que trabalham nas escolas, falaram categoricamente: não é verdade que existe o ensino de linguagem neutra na escola. Quando esse debate aparece por demanda dos estudantes, aparece por demanda da comunidade escolar. Você negar essa demanda nas escolas significa continuar relegando as pessoas LGBTQIA+, ao sofrimento psicológico, ao suicídio, ao assassinato, fazendo com que as pessoas travestis e transexuais continuem tendo uma expectativa de vida no Brasil de 35 anos. E isso nós não podemos aceitar. Então, nós votamos contra, pedimos o voto dos vereadores para ser contrários a esse projeto, porque esse projeto nada mais trata do que, senão, a perseguição às pessoas na nossa sociedade. Obrigada. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu queria dialogar até com o que disse o Claudinei Dulim, porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais julgou em 2014 uma ação direta de inconstitucionalidade de número 0249-15415-2013, declarando que a grade curricular a ser cumprida pelas instituições de ensino é estabelecida pela União Federal, competindo ao município apenas esmiuçar sua aplicação, adaptando-a para as peculiaridades locais. A competência para regulamentar a aplicação da lei federal é do Poder Executivo, sob pena de ingerência indevida do Legislativo sobre o Executivo e violação do princípio de tripartição dos poderes. O grande problema desse PL, né, é, como eu disse aqui, a ingerência do Legislativo. É muito preocupante isso, porque pau que dá em Chico, dá em Francisco. E quando a gente transige de alguns princípios, a gente tem que lembrar que tem aqui uma maioria formada hoje, mas amanhã ela não pode existir. Então, é por isso que existem as regras constitucionais democráticas. É por isso que a gente entende que a organização curricular ela está devidamente descrita pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e é essa legislação que as escolas devem cumprir e que tiveram fóruns próprios para essa defesa. Não cabe num país imenso como o Brasil que legislativos municipais possam produzir essa ingerência, ainda que queiram
dizer que estão fazendo isso por um princípio preventivo. Então, eu acho que é sempre bom a gente lembrar disso. Eu sou contrária à aprovação desse projeto, considero a sua inconstitucionalidade e acho que tem fóruns próprios, específicos, que tratam e dispõem sobre o que deve acontecer no ambiente escolar. Bom, presidente, projeto eleitoreiro, cortina de fumaça, inconstitucional, cheio de preconceito. É isso que esse projeto significa. E aí, te falo com muita tranquilidade, presidente. O medo aqui não é da esquerda, não. O medo aqui é do presidente Lula voltar ao poder e o que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Agora é Lula e o Brasil vai voltar a ser feliz. É isso que vai acontecer. Lula presidente. Vou colocar em votação para encaminhar vereador Nicolas Ferreira, líder do Partido Liberal. Projeto eleitoreiro, esquerda. Está assistindo o cheiro? Cheiro de medo, né? Cheiro de medo que a eleição está vindo, né? E o Bolsonaro vem aí. A questão da Constituição, ela diz o seguinte, artigo 30, a Constituição, a colaboração entre os entes federativos para baixar normas complementares ao seu sistema de ensino. Estivesse mais preocupado em ler a Constituição do que lacrar, saberiam disso. Segunda coisa, com relação a que a Isa Godoy disse aqui, Isa Lourença, de demanda do aluno, ela simplesmente colocou aqui a demanda do aluno, então o professor começa a ensinar. Então quer dizer que a nossa orientação pedagógica vai ser demanda de aluno, então se o aluno chega e fala, nós vai, nós vem, a gente começa a ensinar, nós vai, nós vem. Terceira coisa, vereadora Macaé, que chegou falando aqui sobre educação, no ano em que ela foi a secretária de Educação de Minas Gerais, a evasão de todos os estados foram contidas. Menos de qual estado? Chuta, de Minas Gerais. Pior secretário de Educação de Minas. Terceiro, chega pra gente e fala a respeito dos problemas do Brasil. Qual que era a narrativa? Não era qual? Era, fica em casa, economize depois. O que vocês estão fazendo aqui? Vai pra casa. Valeu. Pessoal. Nós somos de um partido de Leonel Brizola que chegou a investir 41% do orçamento em educação pública. Coisa nunca antes feita na história desse país. 41% em educação em tempo integral, em escolas e espaços periféricos, com CIEPs, colocando em toda a escola do Rio de Janeiro, médico, dentista, produtor cultural. Pela tradição trabalhista do partido, nós vamos votar não ao projeto. Pela situação que o Brasil está, a gente deveria estar aqui nesse plenário hoje discutindo a retomada do emprego. A gente devia estar discutindo o combate à fome. A gente devia estar discutindo as questões do transporte, tão emergenciais para a nossa cidade. A gente deveria estar discutindo a violência contra a mulher. A gente deveria estar discutindo a violência contra crianças e adolescentes. A violência contra pessoas LGBTs. A gente deveria estar discutindo uma série de mazelas que existem nesse país hoje e que precisam ser superadas. Ao invés disso, nós estamos aqui mais uma vez discutindo um projeto que não vale de nada. Um projeto absolutamente inútil. E eu explico por que o projeto é inútil. Em primeiro lugar, porque não existe nenhuma lei, nenhum projeto de lei propondo a linguagem neutra hoje no país. Não existe. Não existe. Em segundo lugar, o que é ensinado nas escolas em todo o Brasil é a língua portuguesa. Em segundo lugar, esse projeto é inútil porque ele parte de um desconhecimento gigantesco de que a língua portuguesa é viva, ela está em profunda transformação, quer vocês queiram ou não.
A língua portuguesa é parte da nossa cultura e a nossa cultura está em profunda transformação. E em terceiro lugar, né, eu queria dizer e expor aqui um pouco a estratégia do vereador que propôs esse projeto. Por que trazer um projeto inútil para a Câmara Municipal? Justamente porque ele, assim como seus aliados, não tem projeto para o país. Sabe muito bem, sabe? Então, eu vou explicar. Peço que pare minha fala, presidente. Para o tempo da vereadora Bela, por favor, até que a galeria respeite a fala dela. Sim, sim. É importante respeitar a fala de cada pessoa aqui. Então, eu queria dizer que esse projeto é tão inútil como o projeto Escola Sem Partido, que foi votado e aprovado aqui em primeiro turno em 2019, celebrado pelos bolsonaristas e nunca mais retornou à Câmara. Essa votação aqui hoje também é uma votação em primeiro turno. Ainda que possa ser aprovado hoje, porque a Câmara tem muito bolsonovista, ele precisa retornar para as comissões, onde não será votado mais nesse ano. Peço, por favor, que pare de novo, presidente. Para o tempo da vereadora Bela, por favor. Pronto. Pessoal, eu peço a manifestação somente após a fala do vereador. Vamos respeitar a fala da vereadora, por favor. Pronto. Então, esse projeto sendo aprovado hoje, faz um auê, faz um show nas redes sociais, não será aprovado mais esse ano na Câmara Municipal. E digo mais, ainda que um dia seja aprovado, esse projeto inútil, que não para de pé, será derrubado na Justiça. E aí, é comum no Parlamento... Presidenta. Pronto. É um projeto que não vale de nada, porque ainda que seja aprovado em primeiro turno, não volta para segundo turno esse ano na Câmara Municipal. Mesmo se fosse aprovado, assim como Escola Sem Partido, vai ser facilmente derrubado na Justiça. E aí vocês que gostam de atacar o Supremo Tribunal Federal, eu queria só dizer que o próprio Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, disse o seguinte: questões que dizem respeito ao ensino e ao aprendizado da língua portuguesa, de caráter obrigatório e que abrange o conhecimento de diversas e alternativas de expressão de caráter formal e informal, estão inseridas nesse espaço normativo de aplicação nacional. Portanto, qualquer projeto como esse invade a competência legislativa da União. E, em segundo, ele fala que o projeto é inconstitucional, projeto como esse, porque ele infringe a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Isso quem disse é o Procurador-Geral do Brasil. Isso que quem disse não foi sequer o Supremo Federal. Esse é um projeto inútil. Esse debate aqui é uma perda de tempo. E eu digo que perdem tempo aqui na Câmara Municipal com projetos inúteis, porque não tem nada a oferecer para acabar com o desemprego, com a fome, com a miséria do povo brasileiro. Obrigada. Eu nasci para ver uma abortista falando sobre leis que protegem as mulheres. Né? Ela não consegue ter proteção se ela não nasce, né, vereadora? É importante pensar isso. É engraçado que ela levantou aqui dois temas, né? Primeiro, que uma figura de linguagem, assim como eu falar, não, eu estou passando o trator em cima de alguém. Quer dizer que eu vou pegar o trator igual o Ciro, né? O Firo, na verdade, o irmão do Ciro, passar o trator em cima das pessoas? Não, quem faz isso é a esquerda. É uma figura de linguagem. Então, quando eu falei que eu te dou um sacode, era uma figura de linguagem. Dá para perceber porque votou contra o meu projeto da língua portuguesa. Com relação ao banheiro, de chegar e colocar aqui como se eu tivesse, né, fazendo uma agressão aos trans e etc. Eu quero deixar aqui algo aqui bem claro. Eu não filmei aquilo dali. Quem filmou foi a minha irmã, que deparou com um homem dentro do banheiro dela, numa instituição privada e católica. Eu disse aqui e repito, além de vereador, eu sou cidadão e sou irmão. Portanto, eu posso chegar e emitir o meu posicionamento aqui nessa casa. Agora, o que não dá é confundir uma aceitação simplesmente com uma imposição. Está preocupado com as leis que protegem as mulheres? Por que não está preocupado com a lei, então, que protege a minha irmã, que é mulher? É diferente.
Agora, quer se passar aqui de, igual diz 2 Timóteo, 2 Timóteo diz o seguinte, olha, eles têm a aparência do bem, mas negam o seu poder. Exatamente o que a esquerda faz aqui. Tem uma aparência do bem, está preocupado com todos. Mentira! Quantas vezes nesse plenário aqui eu cheguei e eu jurei ser uma pessoa que vai tratar coisas sérias aqui nessa casa. Eu disse o seguinte, olha, eu não vou dar paz para a esquerda e deixar pautas progressistas passar aqui. Sabe por quê? Porque eu sei o que a esquerda faz no dia a dia das pessoas. Enquanto estava vindo trabalhar aqui os vereadores de esquerda, tinha gente lá na cabana do pai Tomás, estava sendo quase colocado como criminoso, porque estava trabalhando. E estava eles vindo aqui trabalhar. Agora, depois de desemprego, depois de fome, depois de todo o caos, a culpa é simplesmente do presidente. Espera aí, tem amnésia. Quem estava pedindo para ficar em casa foram vocês. O próprio presidente Bolsonaro baixou um decreto. Olha, pode ter salão de beleza aberto. Quem que cumpriu isso? Ninguém. Porque o seu prefeito, que inclusive passou pano para ele aqui, de fechar comércio, de acabar com o sustento das pessoas, vocês ficaram calados. Partido dos trabalhadores que não se preocupam com os trabalhadores. É isso. Horas. Aí agora quer pagar aqui de santinho. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não existe trans bom caráter, não. Não é porque você acha que você tem um bom caráter que você se torna um bom caráter, não. Você tem que mostrar isso dia a dia. Você tem que falar o seguinte, olha, eu vim aqui nessa casa, defendi os trabalhadores, tenho feito isso. Se você não faz isso, você não se torna. Não existe uma autopercepção do seu bom caratismo. Você é um mau caráter. Você que fica usando do meu nome para poder fazer campanha política. Inclusive, tem gente aqui nessa casa que prometeu que não sairia deputado e não sairia do cargo, e graças a Deus eu tenho print. E disse que não sairia e agora vai sair como deputado. Então, tudo a seu tempo. Vocês vão ver quem de fato está batalhando por algo verdadeiro e os frutos que estão dando. A Bíblia fala, olha, veja a árvore pelos seus frutos. Quem está aqui, talvez até mesmo o pessoal aí de esquerda, abre seus olhos dos frutos que as pessoas estão dando. Estou aqui para poder chegar e convencer você de nada não. Quem faz o seu Espírito Santo. Agora sabe o que é o negócio? Vocês estão usando de um maquinário público para ficar derrubando ideologias e colocando rótulos nos outros. Eu não sou agressor de mulher, não sou agressão de transfóbico. Pelo contrário, a única coisa que eu agrido é a mentira. Eu sou um defensor ferrenho da verdade. Obrigado, presidente. Eu vou colocar em votação. Isso. As vereadoras e os vereadores que estiverem a favor do projeto de lei 54 de 2021 permaneçam sentados e os contrários se manifestem. Um, dois, três, quatro, 5, 6, 7. 8. Com um voto contrário no painel e 7 votos contrários em plenário, eu declaro aprovado o projeto de lei. Mais uma vez, boa tarde a todos e quero agradecer a todos. Meus parabéns a vocês, mães direita, deputado Bartô, deputado Bruno Engler, homens, pais que estão aqui, muito obrigado mais uma vez, minha família. E eu quero aqui deixar algo bem claro. Ontem, a vereadora Bela Gonçalves veio aqui até esse plenário e veio aqui falar a respeito de mim, só que eu não estava presente. Ela, inclusive, até postou, queria muito que o vereador estivesse presencialmente no plenário para ouvir o que eu tenho a dizer. Está carente, vereador? Estou aqui agora. A gente vai passar aqui algumas falas dela rapidamente, porque ela acha realmente que ela é a última Coca-Cola do deserto. O mundo gira em torno dela. Dá só uma olhadinha nas coisas que ela disse aqui ontem. Provocando as redes sociais, o seu exército de Minions. Ela está me confundindo com o Gru dos Minions, né? Para fazer ataques a mim, a vereadora Isa Lourença e aos outros vereadores de esquerda aqui da Câmara. 1 a cada 5 vídeos do Nicolas, estou eu lá. Além de carente, é minha fã incubada. 1 a cada 4 vídeos do Nicolas tem alguém da esquerda da Câmara Municipal com pirotecnia. Pirotecnia. Agora eu estou soltando foguete também na Câmara. Continua. As últimas 30 postagens eu estou em 5. Vereadora Macaé está em outra, vereadora Isa está em outra. É muito medo que eles têm de nós. Medo? Medo tem o seu candidato a presidente que não sai na rua. Agora,
Ela me chamou aqui de agressor e quero registrar isso aqui na casa. Agressor, o único tipo de agressão que eu fiz foi todo dia vir cá e te dar um sacode. Tirando isso, não sou nenhum tipo de agressor. Agora, olha só que engraçado, né? A esquerda nos chama de agressores, de fascistas e 1 milhão de coisas. Eu estou aqui, né, colocando aqui um projeto para defender a nossa língua portuguesa. No momento onde nós tivemos aqui no Brasil pessoas passando fome, pessoas dentro de casa, crianças preocupadas, porque elas foram as grandes culpadas pela pandemia, né? Ela mesma poderia vir aqui trabalhar, mas o trabalhador tinha que ficar preso em casa. Se hoje nós temos a fome, o desemprego, nós temos aí diversos problemas, diferentemente da esquerda, eu não olho para o mundo e fico terceirizando as culpas. Eu olho e falo, opa, peraí, de fato, quem é a culpa disso daqui? É minha ou é do outro? A culpa, sabe de quem que é? É de quem diz para todos nós, enquanto eles estão ouvindo trabalhar aqui, fica em casa e a economia a gente vê depois. Agora, de forma desonesta, quer tentar aqui mudar o debate para chegar aqui e falar que nós somos os reais geradores disso tudo. Deixo bem claro, para finalizar, BH não vai aceitar ideologia de gênero e BH tem alguém aqui conservador para não dar paz para a esquerda mais em Belo Horizonte. Obrigado. Artigo 94.